Olá, Familiar Church! Estamos no primeiro dia do nosso devocional mais profundo. Toda a igreja está dedicada a buscar mais de Deus e mergulhar em mais intimidade com o Espírito Santo. Participe você também. Vamos para a leitura de hoje. O tema de hoje é o Espírito na criação. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Antes da luz existir, ele já estava lá. Antes das cores surgirem no céu, antes do primeiro sopro de vida, antes do primeiro som ecoar na história, havia silêncio. Um silêncio profundo, um vazio sem forma. E então a Bíblia nos revela algo surpreendente. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito pairava. A palavra usada no original carrega a ideia de que alguém que cobre com cuidado, como uma ave que aquece seus filhotes sob as asas. Não era ausência, era preparação. Enquanto tudo parecia caótico, o Espírito estava trabalhando em silêncio. Deus falou e a luz apareceu, mas o Espírito preparou o ambiente para que a palavra produzisse vida. E talvez seja assim também com você. Há momentos em que tudo parece confuso, orações sem respostas, caminhos sem direção, dias sem forma. Mas o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O Espírito continua pairando. Ele paira sobre histórias quebradas, paira sobre sonhos esquecidos, paira sobre corações cansados. E assim como no princípio, ele ainda transforma causa em ordem, escuridão em luz e vazio em vida. Quando Deus formou o homem do pó da terra, não foi apenas um ato na criação, foi um ato de proximidade. E quando soprou nas narinas de Adão, o que era o pó se tornou pessoa. Esse é o papel do Espírito, dar vida ao que sozinho não vive. Ele ainda sopra hoje, sopra sobre palavras mortas e as torna vivas, sopra sobre almas cansadas e as restaura, sopra sobre o que parece perdido e cria novamente. Talvez você esteja vivendo Gênesis capítulo 1, versículo 2 agora, sem forma, vazio e escuro. Se estiver, lembre-se, o Espírito de Deus não abandona cenários inacabados, ele permanece até que a luz apareça. Bom, esse texto é muito explicativo, essa devocional está maravilhosa. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, mas eu quero falar que o nosso Deus é um Deus que nos entregou um Espírito, e esse Espírito ele ainda é vivo. Ele ainda atua nos dias de hoje. Ele ainda, como disse aqui nessa devocional, restaura, transforma, salva, liberta. O Espírito Santo atua de diversas formas. Eu tenho certeza, se você abrir o seu coração e crer que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Porque Ele vive dentro de nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Teu doce Espírito. Espírito que consola, o Espírito que nos fortalece, o Espírito que responde tantas questões e acalma, Senhor, os nossos corações. Nós te agradecemos e pedimos que o Teu Espírito cada vez mais seja fortalecido dentro de nós, para que além de nós vermos, nós possamos crer com toda a convicção que Ele nos ouve e que Ele habita dentro de nós. Muito obrigado, Jesus. Amém.